aí, meus amigos, esse Botafogo de 2023 é um time histórico e está fazendo uma campanha histórica no Brasileirão. Mas antes de falar desse fechamento do primeiro turno e dessa campanha maravilhosa do Botafogo, já convido a vocês se inscreverem aí no canal, dar aquela força, canal novo, começando o projeto, a gente sabe como é difícil crescer no YouTube nos dias de hoje, principalmente conteúdo de futebol e esporte em geral. Então se inscreve aí, deixa o like nesse vídeo, dá aquela moral e comenta aí embaixo, ajuda participando, deixando suas opiniões, sugestões, e é isso. Então bora falar do Botafogo. Botafogo fechou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro com uma vantagem para o segundo colocado de 13 pontos. O Botafogo está com 47 pontos, igualando a campanha do Corinthians em 2017. Mas o Botafogo pode ser considerado, sim, a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, de todos os jogos que fez em casa, ganhou todos. A diferença que tem, a gente estou olhando aqui na tela do computador, tem os dados do Botafogo em comparação ao Corinthians 2017. O Botafogo fez 47 pontos, 15 vitórias, do Corinthians em 2017 fez 14. A gente já vê que o Botafogo é um time que venceu mais. A diferença fica no empate, porque o Corinthians empatou 5, o Botafogo já empatou 2 apenas. E o Botafogo perdeu 2 partidas, já o Corinthians fechou aquele primeiro turno em 2017 invicto. Então só ganhou e empatou, mas empatou bem 3 vezes a mais que o Botafogo. Então essa diferença, às vezes é melhor você perder uma do que empatar 2, entende? Porque você perde menos pontos, mas o Botafogo teve um aproveitamento parecido, igual, né? O Corinthians de 82,4% dos pontos nesse primeiro turno. Gols marcados, o Botafogo foi o time que marcou mais gols, marcou 35 gols, o Corinthians marcou 32. Esse Botafogo é até um time que, olhando, você vê que é um time que joga um pouco melhor em comparação com aquele Corinthians 2017, que era um time que considerava um retranqueiro. Eu não acho que era um time que tinha uma proposta de jogo muito bem definida e executava com extrema felicidade, com extrema perfeição, que era dirigido pelo Carille. Gols sofridos, o Botafogo sofreu 11, o Corinthians, né, em 2017 sofreu apenas 9 no primeiro turno. Tem essa diferença, porque, como eu falo, o Corinthians era um time que não era tão ofensivo, mas também não era um retranqueiro igual falavam, mas era um time que se defendia muito bem, tinha uma dupla de zaga muito boa, que era o Gil e o Balbuena. Então por si só já explica porque era um time que tomava muito gols, tomava poucos gols. Já o Botafogo também é um time que tem uma dupla de zaga excelente, que para mim é a melhor dupla de zaga desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, que é o Vitor Cuesta e o Adrielson. O Adrielson para mim é o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro de 2023. Isso explica muito, é um time que faz bastante gols e toma muito poucos gols. Então isso já é um bom caminho para explicar porque o Botafogo está tendo uma campanha tão histórica como essa. E depois chutes para sofrer gols. Aqui tem um dado também interessante, um dado do SofaScore. Vou tentar colocar aí na telinha esses dados que eu estou vendo agora e falando para vocês. O Botafogo demora 16,8 chutes para tomar um gol, já o Corinthians tomava em 24,1. É um dado meio assim, para quem gosta de número, é interessante. O Corinthians naquela época era um time que tinha mais posse de bola, o Botafogo já é um time que fica menos com a bola nesse Campeonato Brasileiro. Mas bora falar do que esse Botafogo está fazendo no Campeonato Brasileiro em 2023. Tá jogando muito, é um time que ninguém acreditava no começo desse campeonato. Todo mundo colocava o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro como os favoritos, mas o Botafogo foi lá e tá fazendo essa campanha histórica e está muito bem encaminhado para ser o campeão brasileiro em 2023. Lógico que ainda tem um segundo turno inteiro pela frente, mas a gente sabe que na história do brasileiro dificilmente um time não é campeão brasileiro, ainda mais depois de abrir 13 pontos na frente. O Botafogo abriu 13 pontos em relação ao segundo colocado, que é o Palmeiras, que não vem jogando tão bem. E vale também destacar que no confronto dos 4 que estão no G4, o Botafogo ganhou desses 4.
desses 4 não, desses 5 desses 4, contando 5 com o Botafogo. O Botafogo ganhou do Palmeiras jogando no Allianz, ganhou do Grêmio jogando na Arena do Grêmio, ganhou do Flamengo e ganhou do Bragantino. E logo abaixo foi o Fluminense, que o Botafogo também ganhou, que é um clássico. Então, dos 6 primeiros colocados, que são os times que vão direto para a Libertadores, o Botafogo ganhou de todos. Então, isso é muito relevante. O Botafogo só perdeu pontos com times lá de baixo, que é até engraçado a gente citar isso, que foi contra o Goiás, se eu não me engano. O Goiás eu não lembro o outro time, parece que o Botafogo tropeçou apenas contra esses times que estão lá embaixo. E quando pegou os adversários lá de cima, ganhou todas jogando em casa ou empatou, como foi contra o Santos. Então, tá muito bem desenhado esse título do Botafogo. Tem que sim valorizar o que o Botafogo tá fazendo. Depois que o John Textor comprou o Botafogo, transformou esse time. Hoje é um time que tem todas as finanças em dias. Tem alguns pontos que é chato por ser SAF, que acontece igual aconteceu com o Jefinho, que foi pro Lyon. Estão cogitando do PR sair também pro Lyon, o Adrielson. Mas, infelizmente, é um custo que o Botafogo tem que pagar por ter se tornado SAF. Mas também, graças à SAF, hoje é um time que faz o campeonato, a melhor campanha da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, abrindo 13 pontos logo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, a SAF transformou o Botafogo e fez esse time ser o que está sendo hoje. E a torcida do Botafogo merece. Foram anos de sofrimento, brigando para não cair, caindo, vendo o time jogar a Série B nos últimos anos. Então, o que a torcida do Botafogo está fazendo e está vivendo é inexplicável. Então, não tem o que contestar esse processo da SAF. Então, a gente vê que vai sair no meu time do primeiro turno, mais da metade é o do Botafogo. O Botafogo, para mim, tem o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro, que é o Lucas Perry. Tem a melhor dupla de zaga, que é o Adrielson e o Vitor Cuesta. Tem o melhor lateral esquerdo, que pra mim é o Marçal, que tá fazendo um Campeonato Brasileiro muito bom. Às vezes nem falam muito dele, mas pra mim tá fazendo um baita campeonato. Tem o Eduardo, que pra mim é o melhor meia desse campeonato até agora. E tem o Tiquinho Soares, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Infelizmente sofreu uma lesão, mas logo ele tá de volta. Pra mim é o craque, por enquanto, do Campeonato Brasileiro. Fechou o primeiro turno como artilheiro da competição. Então, é um Botafogo que no começo era desacreditado, mas que agora tem os principais jogadores do Campeonato Brasileiro e é o principal time que vai brigar pelo Campeonato Brasileiro. É o favorito, eu aposto todas as minhas fichas no Botafogo. Muitos falam, o Botafogo pode ser o Arsenal que aconteceu na temporada passada na Premier League, mas para mim esse Botafogo está muito mais pro Napoli, que foi campeão lá na Itália, sendo dominante o campeonato todo. É muito parecido o campeonato que essas duas equipes, o que o Napoli fez, o Botafogo está fazendo agora. Eu acho que o Botafogo é o Napoli da temporada passada. Acho que o Botafogo não demonstra que vai ser um time que vai cair o rendimento. Tinha tudo para cair, porque tinha seu técnico Luiz Castro como o grande nome junto ao lado do Tiquinho Soares, o grande nome do Botafogo, e ele aceitou uma proposta do futebol árabe, o caminhão de dinheiro, e foi treinar o time do Cristiano Ronaldo. Então, nesse momento, todo mundo pensou que o Botafogo poderia ter poderia sentir alguma coisa, abaixar o nível do futebol, cair o desempenho, mas não aconteceu isso. O Caçapa assumiu por alguns jogos, o Botafogo foi lá, ganhou do Grêmio fora de casa, adversário direto na briga pelo título, e depois chegou o Bruno Lage, que eu acho que é um cara até melhor no meu ponto de vista de ver futebol. Acho ele um pouco melhor que o Luiz Castro, e tá deixando o Botafogo mantendo o nível. Lógico, o Botafogo em alguns jogos até agora, no finalzinho do primeiro turno, deu uma baixada, mas isso é normal no campeonato de pontos corridos. Mas o Botafogo tá com cara de time campeão, sabe? A gente vê quando o time não joga bem, mas mesmo assim a defesa vai muito bem e vai lá e consegue fazer um 1x0, um 2x0, mesmo não sendo melhor na partida. Coisa que aconteceu contra o Grêmio, contra o Santos lá, que o Botafogo saiu perdendo por 2x0, conseguiu buscar o empate lá. Aquela busca do empate contra o Santos foi muito a pinta de um time campeão, entendeu? Então acho que o Botafogo tem tudo para sair dessa fila que dura quase 30 anos,
que foi campeão lá em 95, desde dessa época o Botafogo já sofreu por tudo que você pode imaginar, desde vender o clube a rebaixamento. Então é isso. Eu quero que vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam desse primeiro turno do Botafogo. Se concordam comigo que sim, o Botafogo é o favorito para ser o campeão brasileiro. Se vocês apostam, igual eu aposto, que o Botafogo vai conquistar o Campeonato Brasileiro de 2023. Comenta aí embaixo a opinião de vocês, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal para dar aquela fortalecida. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!